esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o meu dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados no silêncio, rezemos, invocando ao Espírito Santo o auxílio que nós precisamos, porque só o Espírito Santo pode nos fazer compreender toda a verdade que a palavra revela. Rezemos, supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, o Senhor nos reúne e hoje, como domingo passado, o Senhor dirige-nos uma palavra, mexendo numa área muito delicada da nossa vida. É um tema muito espinhoso para a gente conversar com alguém. É um assunto muito delicado da gente falar com os outros e aceitar os outros dar palpite na vida da gente, que é como rezar. Geralmente a gente aceita as pessoas darem palpite na vida da gente para muitas coisas, mas quando fala de rezar, como rezar, a gente diz: isso aqui eu sei, isso aqui é minha caixinha preta, é minha relação com o Senhor, ninguém mexe. Será? Será que nós temos coragem de deixar Jesus entrar na nossa vida de oração e apontar para nós o que é que nós precisamos melhorar na nossa maneira de rezar, no conteúdo que rezamos, naquilo que nós falamos quando dirigimos a Deus, no sentimento que acompanha a nossa oração, na atitude do corpo que acompanha a nossa oração? Nós temos coragem de deixar Jesus dizer para nós o que é que precisa melhorar? Vamos ao Evangelho? Tomem comigo no seu folheto, número 9, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Domingo passado, Jesus ensinou a rezar, falando da importância de rezar sempre e nunca desistir. Rezar sempre e nunca desistir. Mostrou o exemplo do juiz, que não temia a Deus e não respeitava ninguém, e da viúva frágil. Hoje ele mostra também o exemplo de 2 personagens. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus contou esta parábola
para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Confiavam em quê? Na sua própria justiça E desprezavam os outros. você é uma pessoa que confia muito na sua justiça e despreza a opinião dos outros? Ou talvez você seja uma pessoa que conviva com alguém que judia de você por causa disso? Gente que confia demais nela mesma e despreza os outros. Domingo passado Jesus falava de um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Aqui de novo, uma pessoa que acredita demais na própria justiça e despreza os outros. Significa que o critério para rezar é eu e Deus, mas também eu e meu próximo. E por que a gente não falar eu e as pessoas que eu não engulo muito, que eu não tolero muito, que eu não dou conta de aceitar muito? O que é uma pessoa que confia na própria justiça e despreza os outros? Ele vai dar o exemplo. Vamos ver? Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Para lá. Então, primeira coisa, Jesus está ensinando a rezar e está contando a história de que a oração acontece no templo. O templo é o lugar da nossa relação com Deus. Lá na casa nossa é o lugar do nosso relacionamento de nós conosco. No nosso trabalho é o ambiente do nosso relacionamento com os que ganham a vida, sustentam sua família fazendo o que a gente faz. A igreja, o templo, é um lugar para onde a gente sobe para rezar. O que é que a gente deve querer de um templo? O que é que a gente tem que buscar na igreja? Saindo de casa, motivando as crianças, nós temos que dizer o que para uma menina, para um menino? Vamos subir, vamos ao templo para rezar. Jesus conta que no templo chegam 2 homens, um era fariseu e outro era o quê? Cobrador de impostos. Pensa 2 tipos de gente que não se aceitavam de jeito nenhum. O fariseu, hoje, se você sair da missa e encontrar alguém lá fora e dizer para você, você é um fariseu, ela está querendo te ofender ou te elogiar? Te ofender, não é? Hoje chamar alguém de fariseu é uma ofensa. Mas no tempo de Jesus, no tempo da Bíblia, chamar alguém de fariseu era um título. Para você ser fariseu, você precisava ser judeu, descendente de judeu do lado do pai e do lado da mãe. Precisava ser uma pessoa que tivesse umas características muito importantes. Mas a principal delas é conhecer a palavra, o Antigo Testamento. Os fariseus faziam parte de um grupo dentro da religião judaica. Eles pegaram o Antigo Testamento todinho, leram do começo ao fim o Antigo Testamento e catalogaram, de todo o Antigo Testamento, catalogaram 613 leis, 613 mandamentos, e eles sabiam de cor. Eles agrupavam os mandamentos por área de tema, e eles sabiam de cor 613 mandamentos. Isso é uma virtude. Olha lá quem de nós sabe aqui os 10 mandamentos de cor e na sequência correta. Que é perigoso que a gente trupica sem saber qual que é o quarto, qual que é o sexto, qual que é o quinto, qual que é o oitavo. Não é? 10. Eles sabiam 613 versículos de cor. Para ser fariseu,
na maioria das vezes, eles eram um tipo de ministro da Eucaristia, porque eles cuidavam da sinagoga, eles tinham a chave da sinagoga, eram os que zelavam e preparavam o culto da palavra na sinagoga. Eles eram extremamente observadores do que mandava a palavra de Deus, extremamente. Os cobradores de impostos eram o oposto deles. O cobrador de imposto era empregado do Império Romano, pagão, vindo de tudo quanto é banda, onde o Império Romano tinha invadido e ocupado, e nomeado gente para trabalhar para o Imperador Romano, cobrando impostos. Era gente que vinha de várias raças, culturas, religiões diferentes. Eles sobem ao templo para rezar. Vamos ver como é que eles rezam. Versículo 11. Agora é que vem a diferença de um para o outro. Leia. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Tem muita gente que pensa que a melhor maneira de rezar é assim, de pé. Não precisa de ajoelhar não, nem de inclinar a cabeça. O fariseu rezava de pé porque ele aprendia lá no livro do Êxodo que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito e fez o povo de Israel um povo livre. Então, de pé, livre, emancipado, rosto a rosto com Deus, conversando com Deus. Ele reza assim. Vamos ver? O que ele fala com Deus? Todo mundo comigo? Rezava assim em seu íntimo. Juntos? Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Epa! Será que hoje em dia tem gente que reza assim? Na igreja, ou em casa, ou dentro do ônibus, ou no carro? Será que tem gente que reza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fala: Senhor, eu não sou desonesto, não sou adúltero, não sou picareta, não sou mentiroso, não sou corrupto. Senhor, eu não sou como esse outro camarada que está ali do outro lado do templo, está lá naquele cantinho. Eu não sou do jeito dele, eu dou o meu dízimo de toda a minha renda, eu faço jejum 2 vezes por semana. Tem gente que hoje em dia vai ao templo, vai às igrejas para ficar elogiando a si mesmo e falando mal dos outros? Tem? Hã? Tem? Nós, quando rezamos, somos tentados muitas vezes a rezar desse jeito? Somos, não somos? Porque se a gente vem ao templo trazendo as preocupações da gente, as aflições da gente, dá uma vontade danada de dizer para Deus: Senhor, presta atenção no esforço que eu estou fazendo para acertar a minha vida, não é? Eu faço assim, 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 tudo correto. Presta atenção no meu vizinho que não vale nada, a casa dele já aumentou, o muro já levantou, já está de 2, 3 andares, e olha o jeito que eu estou. A gente é tentado rezar assim? A ficar elogiando a gente, difamando os outros? E o bacana, no detalhe que Jesus conta, não na falta de virtude do fariseu, ele não reconhece a grandeza de Deus, ele não diz nada sobre Deus. Aquilo que nós rezamos no Pai Nosso que Jesus ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ele não reza assim não. O fariseu não fala nada sobre Deus, não reconhece nada em que ele precisa melhorar, só fala das vantagens dele e lasca a lenha nos outros. Uma das opiniões que predomina no coração de muitas pessoas hoje, nas novelas, na televisão, nas piadas, nas historinhas que a gente conta, é que gente que vai na igreja é hipócrita. Gente que vai na igreja, mas vive metendo a lenha nos outros, é fofoqueiro. Não é?
Vamos ver o outro como é que reza? Versículo 12. 13, né? Juntos. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Isso lembra o quê? Essa reza, bater no peito e dizer: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. O que que lembra? Hã? O que lembra? Vocês nunca viram nada parecido? E católico, catolicaiada, sem graça. O que isso lembra, gente? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei por mim, por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Aí, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. A igreja considera tão importante o ensino que Jesus deu, que nós não celebramos uma santa missa sem começar a nossa oração com um ato penitencial, confessando nossos pecados. E é bacana que em todas as outras orações na missa, o padre fala: abençoe-vos, derrame sobre vós. Mas no ato penitencial é uma das únicas passagens no rito da missa que o padre diz: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, porque o padre se inclui. Ele confessa e assume diante da igreja. O bispo, o papa, quando reza a Santa Missa, se inclui no ato penitencial. Que quando nós nos colocamos na presença de Deus, a primeira coisa que fica evidente é como uma sala toda pintada, com a luz apagada, toda pintada de branco. Quando você acende a luz, a primeira coisa que aparece são os defeitos, as manchas, não é? Assim é a gente. Quando nós entramos na presença de Deus, a primeira coisa que aparece são as manchas dos nossos pecados. Por isso que a gente sempre começa a Santa Missa pedindo perdão a Deus. Vem sempre à mente, aos olhos da gente, a consciência: eu errei. Olha, tomem lá comigo ainda. O fariseu reza assim, de pé: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Não diz assim: Senhor, eu te agradeço porque apesar de minha fraqueza o Senhor me abençoa, cuida de mim, me ilumina. O fariseu, ele não espera nada de Deus e nada dos outros, a não ser que Deus pague a dívida que Deus tem com ele. Tem gente que vem na igreja para cobrar os créditos que tem com Deus. Eu fiz, agora à tarde, um dos jovens me mandava uma mensagem de uma campanha numa igreja, que é assim: tem um ministério de música cantando louvor, e na hora que cantou o louvor, caiu uma bênção, uma graça dentro da igreja, e aí para todo mundo que não veio à igreja levar a bênção, tinha que fazer um propósito com Deus, dar R$200 e levar gravado aquela mensagem para levar a bênção para dentro de casa. Hoje para nós, a bênção não vem para nós, porque Deus nos ama e dá-nos a bênção, a graça. Hoje a gente vai na igreja e a gente coça o bolso para dizer para Deus: olha o que eu já fiz por você. E nós padres e os pastores gostamos de estimular no coração dos fiéis e fazer os fiéis acreditarem que o que mais abala o coração de Deus é o bolso. Isso existe ou não? Essa
é a mais perversa e diabólica doutrina dos dias de hoje. A doutrina do bolso é doutrina diabólica. Leia comigo o versículo 14. Toda a igreja, eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Olha aqui para a cruz. O que é justificado? O que é a doutrina da justificação? Paulo é quem melhor define. Paulo diz que havia contra nós um processo de acusação. No Apocalipse, Satanás recebe o apelido de acusador, não é? No Evangelho de João, o Espírito Santo recebe o título de Paráclito, advogado de defesa. Então, o demônio representa a acusação, o Espírito Santo representa a defesa. Paulo diz que o que o acusador tinha contra nós, o que a nossa consciência acusava, Deus cancelou o protesto, o processo que havia contra nós. Deus cancelou nossas dívidas, pregando esse processo numa cruz. O sangue de Jesus derramou, lavou e apagou as nossas faltas. Dê uma salva de palmas para Jesus. Reage. Então, mais grave, o pecado é coisa horrorosa, é grave pecar, mas mais grave do que o pecado que eu cometo, é eu não ser capaz de deixar o Espírito Santo me mostrar em que eu pequei. E tem muitas pessoas que não permitem. Irmã, irmão, não são poucas as pessoas que procuram o sacerdote para confessar. Muitos católicos nem procuram porque acham que não tem pecado. E muitos dos que procuram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Não, estou aqui mais para pedir uma bênção, porque pecar, não pequei não. Eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso. Eu falo, essa é a reza do fariseu. Presta atenção. Bate no peito e confessa seu pecado. De vez em quando eu digo assim, você tem coragem de olhar para toda a maldade que domina o mundo, toda a covardia, toda a crueldade, tudo que há de errado no mundo, e dizer que você não tem nada a ver com o mal que está no mundo? Você tem coragem? E tem gente que tem coragem. Olha o mal no mundo, fala para Deus, olha, eu não sou igual a esse povo que cria esse mundo assim, eu faço jejum, eu dou meu dízimo, não sou ladrão, não sou desonesto, eu pago meu imposto, minhas contas estão tudo em dia. Tem gente que reza assim. Outro problema grave, eu escuto inclusive pregadores dizerem assim, esse negócio de você ser aquela piedade, aquela humilhação, eu sou um coitadinho, um miserável, você tem que parar com essa bobagem. Deus não quer você desse jeito não. Deus quer você de pé, louvando, diante do trono, adorando o Senhor, o poder é dele. No mundo narcisista, no mundo vaidoso como o nosso, no mundo de egos tão inflados como o nosso, imagina a gente na igreja batendo no peito dizendo assim, Senhor, tem de piedade de mim porque sou um pecador. Senhor, tem de piedade de mim porque eu errei. Aí a criança pergunta ao pai e à mãe, pai, mãe, você pecou? O pai e a mãe falam, pai pecou, mãe pecou, filho, eu errei, eu erro. Eu preciso da misericórdia de Deus. A criança diz, não pai, não mãe, não é assim não. E você diz, não filha, eu erro mesmo. Pegue a primeira leitura.
aprendendo a rezar com a palavra de Deus. Como rezar? Qual deve ser a atitude que deve acompanhar a minha oração? Tome lá, do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim, leia, as súplicas dos oprimidos. Leia, jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Bonito, né? Leia. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. Leia. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. A prece do humilde atravessa, e a prece não sossega, ela não quieta, ela não repousa, enquanto ela não chega no coração de Deus. Se você deseja ser alguém que reza, que ora, que fala com Deus, e a sua prece chega ao coração de Deus, a partir de hoje, a regra fundamental é que para rezar precisa ter o quê? O que a leitura pede? Para rezar precisa ter o quê? Fala alto, igreja. Está gravando na internet, muita gente acompanhando na internet. Não existe oração no coração de um cristão, de um fiel de verdade, se essa oração não é acompanhada de humildade. Humildade. Mas não é só humildade de não ter orgulho, mas é humildade também de humilhação. Porque às vezes você não tem orgulho e não passa por humilhação. A humildade também supõe passar por humilhação. Pega a segunda leitura, Paulo a Timóteo. Tome lá comigo. Olha que coisa impressionante. Vamos lá. Paulo continua, nós estamos lendo há vários domingos, escrevendo a carta para o amigo Timóteo, que conhece Timóteo desde pequenininho. É um menino que Paulo deu uma catequese danada para ele. Timóteo se tornou um presbítero, toma conta de uma comunidade. Paulo vai pregar o evangelho e é preso, condenado à morte em Jerusalém. Ele apela, ele era cidadão romano, ele fala: antes de ser executado, eu quero o direito de me defender pelo tribunal do imperador lá em Roma. Como ele era cidadão romano, eles aceitam, segunda instância, e vão com Paulo para Roma. Chega lá em Roma, ele é levado ao julgamento. E ele conta para o amigo Timóteo como é a perseverança dele no meio do sofrimento. Preso, encaminhando para ser condenado. Vamos ver? Leia. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Irmã, irmão, pensa hoje, se no dia da sua morte você pode chamar sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus amigos, e dizer: moçada, eu estou indo embora, eu estou partindo para a glória de Deus no céu. Eu quero dizer a vocês que quanto a mim, eu estou para ser oferecido em sacrifício, aproxima o momento da minha partida. Eu quero dizer a vocês que a minha consciência está tranquila, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. Será que nós podemos dizer isso? Hoje? Vamos ver, o que mais? Agora
está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Para alguém que lê isso, fala: não, eu tenho certeza que Deus Todo-Poderoso vai tirar você, Paulo, da cadeia. O Senhor vai honrar o servo dele, que deu o dízimo, que deu a oferta, que fez jejum, que rapou a cabeça como Paulo. Paulo diz: a minha coroa de glória não é a coroa da glória do mundo. A minha coroa de glória é as flores ao redor do meu corpo, preparando o meu corpo para sepultar. Continua. Olha o desabafo que ele faz, o tanto que é bonito para você. Leia. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Diga mais forte para quem escutar na internet, escutar sua voz bonita. Eu fui libertado da boca do leão. Irmã, irmão, quantas... Não vira a página ainda não, que você vai precisar desse texto aí. Quantas pessoas abandonam a igreja porque vêm para a igreja, ajudam a igreja, e o dia que precisam e querem contar com a ajuda da igreja, na minha primeira defesa ninguém me assistiu. Eu ajudei tanto essa paróquia, a hora que eu mais precisei ninguém me assistiu, diz Paulo. Paulo está dizendo para nós que a paróquia, que a comunidade de fé, não é um clube de amiguinhos para comemorar comigo as minhas vitórias, as minhas conquistas. Que a comunidade de fé não é um grupo de gente onde eu ajudo com os meus serviços e com minha doação e com os meus dons, e que eu acumulo crédito, porque o dia que eu precisar, eu tenho crédito onde pegar de volta. Quantas pessoas abandonaram a igreja porque consideraram a igreja um clube de amigos, um banco onde se fez um investimento de crédito, planejando: o dia que eu precisar eu sei com quem eu vou contar. Só que eu precisei, o padre não foi, os irmãos da paróquia não foram, ninguém na paróquia me ajudou. Isso existe. A igreja não é um clubinho de amigos onde eu faço um monte de coisas e depois viro candidato e todo mundo é obrigado a votar em mim. Tá claro? Tá claro? A igreja não é um clubinho de amigos onde todo mundo faz para mim porque dei meu dízimo, porque ajudei na festa, porque doei nisso e doei naquilo. Paulo diz: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Eu peço a Deus, oxalá, quem dera que o Senhor nem leve em conta essa ofensa dos meus irmãos. Paulo ainda intercede pela igreja que não ajudou a ele. E ele ainda diz que o Senhor me deu força, Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Irmã, tem algumas passagens da Sagrada Escritura que grudam na minha cabeça e que me atormenta. Uma delas é essa: o medo e o perigo que nós pregadores temos de não anunciar a mensagem do Evangelho integralmente, de falar só o que as pessoas querem ouvir, ou só o que o bolso do padre quer receber. Muitas vezes nós pregadores não anunciamos a palavra e a mensagem do Evangelho integralmente. A gente fala pelas metades, a gente fala o que é conveniente para nós e conveniente para quem escuta. Nós vivemos numa fé de resultado e resultado material.
Nós não buscamos um resultado espiritual. Anunciar a mensagem integralmente é, pai, mãe, a autoridade da fé. Você não ensina para o seu filho as coisas da fé, somente o que você considera importante. Você anuncia tudo para o seu filho, tudo. Tem pai e mãe que diz, você não sendo desonesto, você pode usar seu corpo do jeito que você quiser. Você já está na idade de fazer sexo do jeito que você quiser, pode fazer. Tem pai e mãe que seleciona o evangelho, só o que interessa para ele. Paulo diz, não, eu tenho que anunciar integralmente. Eu tenho que pegar tudo que para a fé e para a doutrina é importante. Eu não pego apenas algumas coisas. Vira a página agora, leia comigo. Versículo 18. Leia bem bonito, toda a igreja. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Para lá. Isso, vai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmã, como é que uma pessoa que está presa, sabe que vai ser condenada à morte, sabe que vai ser decapitado, diz, o Senhor me libertou da boca do leão? Como é que uma pessoa que está presa, escreve uma carta despedindo do amigo, irmão da comunidade de fé, Timóteo, dizendo, o Senhor me libertará de todo o mal? Para nós libertar de todo o mal é assim, as pessoas vêm na igreja, porque está com problema no casamento e fala, padre, mas Deus vai me ajudar, eu vou resolver, não vou, padre? Padre, eu estou com um problema no meu trabalho e Deus vai resolver, não vai, padre? Paulo diz assim, olha, perdi família, perdi emprego, perdi saúde, perdi o corpo, perdi a cabeça, perdi a vida, mas não perdi minha alma. O Senhor me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos. Nós vivemos uma fé de mercadoria, uma fé de comércio. Primeiro porque nós pregadores estimulamos isso, e segundo porque o povo também é mala. Não são só os pregadores que são mala, não. O povo também quer pregador mala, que promete que você vai conseguir o que você quer. Não quer? O povo não é mala? Hã? Se não fosse, não lotaria as igrejas prometendo falsas ilusões do jeito que lota, minha gente. Jesus diz para mim e para você hoje o seguinte: você pode vir, você pode rezar. Se você leva a sua vida certinha, não se considere um Deus e não considere que ninguém mais vale nada. Você pode vir, você pode subir ao templo hoje, pode rezar. Se você tiver com a sua vida toda em ordem, do jeito que manda o plano de Deus, não entre no templo e não dirija a sua prece a Deus com o coração tomado de orgulho, de soberba, de arrogância, de vaidade. Não vai chegar ao coração de Deus uma reza assim. Está claro? Está claro? O Senhor diz a você: ainda que você esteja sujo, imundo, tomado de pecado, se você tem coragem de abrir seu coração diante de mim, ainda que sua alma, seu espírito esteja como um vermelho, um carmim ou um escarlate, diante da misericórdia de Deus vai sair branco, branquinho. A coisa que uma pessoa moralista mais tem raiva, essas pessoas rigorosas e moralistas que acham que elas são melhores do que os outros, a coisa que elas mais têm raiva é de um pregador falar da misericórdia de Deus. Ela gosta de ouvir o pregador falar que aquele que fez o erro, cometeu o erro, vai ter desgraça em cima dele e não vai ter perdão. As pessoas rigorosas e moralistas gostam desse discurso, porque na vida delas,
que dizem que elas são limpas, honestas, corretas, às vezes uma manchinha pequenininha, no resto que está todo limpinho, uma manchinha pequenininha vira um borrão enorme, não é? É assim numa casa, toda pintada, aí vem um menino, chuta a parede, aparece lá o sinal da pata do bichinho na parede, você fica morrendo de raiva com aquela mancha, não é? A vida de uma pessoa cheia de pecado, de fraqueza e de miséria, quando ela se abre para Deus, ela parece o cerrado quando está seco, pega fogo. Pega fogo, tudo torrado, tudo seco, de repente, nem chove, ameaça chuva, já vem aquele broto mais bonito, solta aquela flor mais linda no meio daquele pretume, daquele vermelhão, é a coisa mais linda. Às vezes chama mais atenção uma virtude, uma atitude muito bonita, muito singela no coração de uma pessoa que tem uma vida completamente tomada de bagunça, realça mais uma atitude generosa dela, do que todas as atitudes generosas e corretas de um severo, amargurado, moralista e rancoroso, não é? É assim também a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Olha, põe-se na presença do Senhor agora, apresente para o Senhor agora, não as suas virtudes e nem os defeitos dos outros, mas aquilo que você é. Apresente ao Senhor o quanto você necessita da misericórdia e do amor dEle. Se você está tocando a sua vida de forma correta, peça para Ele não deixar que isso se transforme em orgulho, em arrogância, em prepotência. Se você luta para levar a sua vida de forma que Deus quer, peça para Ele não permitir que isso transforme em você numa ferrugem que estraga tudo na sua vida, por causa da sua forma de julgar os outros, de condenar os outros, de achar que você é um Deus e nem reconhecer mais a importância do próprio Deus na sua vida. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, como aquele cobrador de impostos, bata no peito e diga, como Jesus ensina, diga: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Crianças, também vocês, põe a mãozinha no coração, bata no peito e diga: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Vá falando com o Senhor, conforme o Espírito Santo manda, te orienta. Reze no íntimo do seu coração. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança
sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Ou se você preferir, reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo indica a você. Vai falando com o Senhor. Senhor Jesus, aos pés da sua cruz, eu apresento hoje meu arrependimento por todos os meus pecados, todas as minhas faltas, aquelas que eu me lembro, aquelas que eu não me lembro, também aquelas faltas que eu ainda não tomei consciência da gravidade delas, meus pecados, minhas obras, meus pensamentos, minhas palavras, minhas omissões, tudo que ofendeu a Ti, meu Deus, ao meu próximo e a mim e a sua criação, tudo que eu fiz e ofendeu o seu coração misericordioso, eu te peço perdão, Senhor, piedade, Senhor, por meus pecados, tende piedade de mim, Senhor. Não me permita ser guiado na fé por meu orgulho, por minha arrogância, ou por meus pecados. Dá-me a graça de que a minha vida seja guiada pela confiança em Ti, pela entrega da minha vida nas Suas mãos. Toma, Senhor, por Seu sangue derramado na cruz, toma minha vida e restaura, renova, recria, faz-me voltar para casa, levando a bênção como cobrador de impostos. Deixa-me voltar justificado para a minha casa, para a minha vida. Toma, Senhor, aos pés da Sua cruz, sobre o Seu altar, toma minha vida, me perdoa, me renova e me restaura. Estenda suas mãos e no silêncio, no íntimo do seu coração, entregue ao Senhor tudo o que você sente que precisa da compaixão, da misericórdia dEle, como o cobrador de impostos pediu. Peça a Ele: meu Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Jesus, tende piedade de mim que sou pecador. Divino Espírito Santo, tende piedade de mim que sou pecador. Dá-me a graça de experimentar o perdão. Dá-me a graça de levar para as pessoas que eu condeno, que eu julgo, levar as minhas mãos para ajudá-las a vencer as fraquezas na vida delas.
Não me deixe somente julgar e condenar, mas dá-me a graça de levar o amor e o perdão, meu Deus.